Tempestade é uma das personagens mais poderosas e importantes das histórias dos X-Men, mas sua origem é muito mais complexa do que muita gente imagina. Antes de se tornar uma heroína, ela já foi adorada como uma deusa, viveu nas ruas como uma ladra e até mesmo passou por uma infância marcada por grandes tragédias. Hoje você vai conhecer a história completa de Ororo Munroe e entender por que ela é considerada uma das mutantes mais influentes da Marvel. Tempestade, cujo nome verdadeiro é Ororo Munroe, fez sua primeira aparição em 1975, na revista Giant Size X-Men número 1. A personagem foi criada por Lin Wen e Dave Cockrum, durante uma fase em que a Marvel buscava tornar os X-Men principalmente mais diversos, trazendo heróis de diferentes nacionalidades, de diferentes partes do mundo. Afinal, os X-Men nunca foram para ser uma equipe centralizada apenas na América, eles devem ser uma força que protege todos os mutantes do planeta, né? A Ororo já foi pensada como alguém com uma presença imponente e quase divina, algo que se tornaria um dos elementos centrais da personagem no futuro. A Ororo nasceu de uma união multicultural. A sua mãe era uma princesa de uma tribo do Quenya, descendente de uma longa linhagem de sacerdotisas africanos, enquanto seu pai era um fotógrafo americano, um fotojornalista afro-americano, mais especificamente. Ainda muito jovem, ela viveu tanto em Nova York quanto no Egito, absorvendo diferentes culturas desde jovem, desde muito cedo. Porém, a sua infância foi marcada por uma tragédia, um evento traumático em nível extremo, algo que realmente marcou a sua vida para sempre. Quando tinha apenas 6 aninhos de idade, a pequena Ororo acabou vendo seus pais morrerem. Os seus pais morreram durante um conflito armado. Ororo acabou ficando presa sob os escombros do acidente, e essa experiência deixou nela uma forte claustrofobia, algo que é um dos medos mais profundos da personagem. Medo que acompanharia durante toda a vida. E após ficar órfã, Ororo precisou se virar, né? Ela acabou precisando ter que sobreviver sozinha nas ruas cruéis do Cairo. Uma das cidades que, para quem conhece, é um dos lugares mais aterrorizantes de ser mendigo, né? Para conseguir viver, ela se tornou uma ladra habilidosa, especializada em furtos e infiltrações. E foi nesse período que ela desenvolveu habilidades que mais tarde seriam extremamente úteis, como agilidade extrema, estratégia tática e capacidade de adaptação em tempos recordes. E durante essa fase, ela chegou até mesmo a tentar roubar o próprio professor Charles Xavier. Ele, obviamente, percebeu imediatamente que ela era uma mutante poderosa e pretendia recrutá-la ali logo direto, naquele momento, sem ter muito mais problema, né? Mas uma interferência psíquica do vilão Rei das Sombras impediu logo de cara que ele fizesse isso. Anos depois, Xavier retornaria para finalmente convidá-la formalmente a fazer parte dos X-Men. Mas antes de se juntar oficialmente à equipe, Ororo viajou pela África. Foi nesse momento que seus poderes começaram a se manifestar plenamente. Ao trazer chuva para uma região devastada pela seca, ela acabou sendo venerada pela tribo local como uma verdadeira deusa, se tornando praticamente uma deusa realmente local, nas lendas locais no caso, né? A deusa da tempestade. Esse aspecto espiritual e quase divino para sempre acompanhou a personagem, diferenciando-a de muitos outros mutantes e reforçando sua conexão com a natureza e com as forças maiores do mundo. Tempestade é considerada uma mutante nível Ômega, o mais alto nível de poder existente entre os mutantes. Inclusive, marcando aqui pra vocês, essa é a primeira personagem nível Ômega que eu falo no canal. Ela possui a capacidade de controlar praticamente todos os aspectos do clima, incluindo, mas não limitado, a vento, chuva, temperatura, pressão atmosférica e eletricidade. Ela pode criar tempestades, como o próprio nome diz, já era óbvio, tempestades colossais, furacões, tornados e descargas elétricas sem iguais. Descargas elétricas devastadoras
voadoras. Além disso, ela consegue voar manipulando correntes de ar em volta do seu corpo e alterar o clima em grande escala. Já foi até mesmo mostrado em algumas HQs que ela poderia, se quisesse, mudar o clima do planeta, ou seja, uma ameaça mundial. Seus poderes também permitem congelar alvos, criar neblina, manipular umidade e até interferir na respiração dos seus inimigos, controlando o ar ao redor dele, formando vácuo. Outro detalhe importante é que os poderes da Tempestade, estão diretamente ligados às suas emoções. Se ela perde o controle emocional, os fenômenos climáticos que ela controla, os fenômenos climáticos que ela cria, também se tornam instáveis e perigosos. Por isso, a personagem costuma manter uma certa postura calma, fria e quase estoica, sempre tentando manter a calma e evitar ao máximo destruição desnecessária, obviamente. Ela, apesar de ser uma grande heroína, acaba se tornando de vez em quando um risco bem grande. Inclusive, essa característica ajuda a explicar a sua personalidade mais tranquila e normalmente imponente. Mesmo sem seus poderes, a Tempestade tende a ser extremamente perigosa. Sua vida nas ruas a transformou em uma combatente decente, uma combatente realmente habilidosa e estrategista. Ela domina técnicas de combate corpo a corpo, é ágil, inteligente e já derrotou até mesmo adversários treinados fisicamente, mais fortes do que ela. Um dos exemplos mais famosos foi quando ela simplesmente derrotou Callisto, líder dos Morlocks, em combate direto, garantindo sua liderança sobre o grupo. Outra coisa muito importante da personagem é que, além da sua herança mutante, Tempestade também possui uma fortíssima ligação com o misticismo. Sua linhagem familiar inclui grandes sacerdotisas africanas, como eu já tinha mencionado antes. Então, sacerdotisas, feiticeiras e os mais altos graus de xamãs africanos estão em sua linhagem. E ao longo dos anos, foi revelado que ela possui potencial para magia, embora raramente explore esse lado. Essa conexão espiritual realmente é um dos caminhos que ela poderia ter trilhado, mas não é o seu principal. Mas de qualquer forma, essa conexão espiritual reforça ainda mais a sua imagem como uma figura literalmente quase divina. E agora, já dentro dos X-Men, a Tempestade rapidamente se destacou como líder. Ela assumiu o comando da equipe em diversas ocasiões e até mesmo chegou a substituir o grande Scott Summers, Ciclope, como a líder principal dos X-Men durante várias épocas. Inclusive, um dos momentos mais marcantes da personagem foi quando ela conseguiu, com muito esforço, derrotar o próprio Ciclopes em combate direto, um combate físico, para decidir quem lideraria os X-Men na época. E, fato mais impressionante ainda, isso aconteceu mesmo com ela estando sem seus poderes. Esse momento tão importante, tão marcante, consolidou a sua posição como uma das maiores líderes da história do grupo. Na minha humilde opinião, ela fica em terceiro ou quarto em todas as histórias dos X-Men. E já na vida pessoal da Ororo, ela teve vários relacionamentos importantes, mas o mais famoso, o mais importante e o mais marcante foi sem dúvida alguma com o rei T'Challa, Pantera Negra. Os dois se casaram e Ororo se tornou por um tempo rainha de Wakanda. Essa união foi um dos eventos mais importantes da Marvel Comics em geral, conectando o universo dos X-Men com o de Wakanda para sempre praticamente. E mesmo após a separação, os dois continuaram tendo uma ligação fortíssima, uma ligação quase intrínseca. Afinal, um é o maior rei de toda a África e a outra é possivelmente a maior deusa de toda a África. Tempestade também passou por uma fase visual muito marcante que eu preciso mencionar aqui, a conhecida como a sua fase punk. Com moicano e roupas de couro, ela adotou uma postura mais agressiva e confiante. Essa mudança refletia seu crescimento como personagem na época, e também, de brinde, acabou se tornando um dos visuais mais icônicos de toda a história dos X-Men, inclusive sendo uma das skins que tem lá em Marvel Rivals para vocês verem como é icônico. Ao longo dos anos, a Tempestade se tornou uma das personagens mais importantes dos quadrinhos. Ela é considerada uma das primeiras grandes super-heroínas e também uma das primeiras super-heroínas negras da cultura pop e uma das mutantes mais populares da história da Marvel. Eu garanto pra você que a maioria das pessoas, principalmente da geração anterior à minha, amam a Tempestade. A sua combinação de poder, liderança, espiritualidade e história pessoal faz dela uma das figuras mais respeitadas entre os X-Men, sendo vista por muitos como a mãezona do time. A Tempestade não é apenas uma controladora do clima, ela é uma líder, uma rainha e, por muitas vezes, até mesmo uma deusa, e uma das mutantes mais poderosas que já existiram. A sua história mistura tragédia, superação e poder,
tornando-a uma das personagens mais completas e fascinantes dos X-Men. Ao longo das décadas, inclusive, a Tempestade continuou evoluindo e assumindo papéis cada vez mais importantes dentro dos X-Men, mostrando como ela realmente acabou sendo uma personagem que deu muito certo dentro da Marvel. Mesmo quando ela não estava oficialmente liderando a equipe, muitos personagens ainda a viam como uma autoridade natural, como se ela fosse uma imediata em comando abaixo do Ciclopes. A sua postura, sabedoria e senso de responsabilidade fizeram dela uma referência moral para os mutantes. Não era apenas o poder que a fazia uma líder, não era apenas o poder que inspirava respeito, mas sim a sua capacidade de tomar decisões difíceis e colocar o bem coletivo acima de interesses pessoais. Outro ponto interessantíssimo da personagem é a sua ligação com a natureza. Como eu cheguei a mencionar previamente, em um nível quase espiritual, ela possui uma incrível conexão com a própria natureza. A Tempestade não apenas controla o clima mecanicamente, ela consegue sentir em sua essência o equilíbrio do planeta. Em várias histórias, ela consegue perceber quando algo está errado com o próprio ambiente, como florestas morrendo a quilômetros de distância dela, ou tempestades se comportando de forma antinatural. Isso reforça a ideia de que seus poderes são mais do que físicos, são mais do que uma simples capacidade de manipular o físico. Eles têm um componente quase místico e completamente emocional dentro deles. Essa conexão também contribuiu para o fato de que, em algumas culturas dentro do universo Marvel, como eu mencionei antes, a Tempestade realmente é tratada como uma literal deusa mitológica, como uma divindade vinda dos céus. Mesmo após entrar para os X-Men e se tornar uma heroína global, sendo conhecida em todo o planeta e reconhecida por todo mundo, ainda há povos que continuam a ver ela como uma deusa da chuva e dos ventos. Isso cria um contraste interessantíssimo entre a sua humildade pessoal e a reverência que ela recebe ao redor de toda a África. Então, cara, imagine para você ter que lidar com o fato de que mesmo que você fale que não, ou tente negar ainda por causa dos seus feitos de bondade, pessoas ao redor de um continente inteiro começaram a te reverenciar como um deus, ou uma deusa no caso. É um peso massivo nos seus ombros, sabe? No final das contas, a história de Tempestade é uma jornada de superação e crescimento, de uma criança órfã das ruas do Cairo até uma líder respeitada mundialmente, uma figura literalmente mitológica da África. Ela construiu seu legado com coragem, inteligência e compaixão. Sua mistura de força, espiritualidade e humanidade faz dela uma personagem única dentro da Marvel. Tempestade não é apenas uma controladora do clima, ela não é apenas uma simples mulher heroína que controla o clima. Ela é símbolo de liderança, diversidade feita da forma certa, sem ser forçada a goela abaixo dentro das pessoas, e poder. E talvez seja justamente essa combinação que a transformou em uma das figuras mais importantes da história dos quadrinhos da Marvel.